Oi, viajante da vida! Você já ouviu falar de Hippolyte Léon Denis Rival? E de Allan Kardec, já ouviu? Pois é, eles são a mesma pessoa. Na nossa próxima viagem, nós vamos conhecer um pouco mais da tarefa missionária, iluminadora do professor Rival, e que depois nós passamos a chamar de Allan Kardec na doutrina espírita. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita para se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixar o seu like, se não gostar você pode no final mudar de ideia, e sobretudo deixe um comentário aí embaixo. Assim nós teremos assuntos que são do seu interesse baseados na sua resposta. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos e irmãs da família espírita, boa noite. Possamos aproveitar a nossa vinda à casa de Paulo de Tarso, num dia tão especial, num dia tão significativo para nós do movimento espírita e também, por que não dizer, para a humanidade, porque é o momento em que nós podemos celebrar a vinda de um missionário, celebrar o momento em que um espírito de escola decide juntar forças com outros companheiros e trazer ao planeta Terra uma mensagem confortadora, consoladora. E Humberto de Campos descreve com riqueza de detalhes que nós não temos condições até de trazer todas, no livro Cartas e Crônicas. À exceção do pequeno erro de datas que está impresso lá, o resto é muito bonito de se ver, de se ler. E ele conta que no dia 31 de dezembro de 1800, o último ano do século XVIII, houve no mundo espiritual, na região acima da Europa, uma reunião de espíritos benfeitores. Falanges de tarefeiros desencarnados lá compareciam, antigos soldados da velha Roma, missionários das ciências de todos os tempos, sacerdotes, homens sábios do Oriente, em falanges, porque se preparava um momento novo para o orbe terrestre. Também ali compareciam alguns companheiros que estavam encarnados naquele momento. E Humberto de Campos faz questão de destacar a presença do Papa Pio VII. Faz questão de destacar a presença de um Beethoven. E alguns outros companheiros ligados à ciência, Fulton, Faraday, que impulsionariam o raciocínio humano e a tecnologia para que nós hoje pudéssemos, já no século XXI, gozar do conforto, gozar das facilidades que a tecnologia bem aplicada são capazes de trazer para nós. E aí, nesse ambiente espiritual onde as criaturas se reencontravam, porque muitos dos que desencarnados, chegando lá, encontravam outros que estavam na Terra, já em meio às suas tarefas, e trocavam promessas, e falavam que estariam juntos, porque muitos dos missionários da luz viriam reencarnar nos anos subsequentes àquela reunião. Em determinado momento, imaginemos uma reunião social bem movimentada, soam como se instrumentos, e alguns focos de luz começam a se descolar do seio do planeta, da escuridão do planeta, indo em direção àquela região. E chega, então, uma falange de espíritos, conduzidos por benfeitores espirituais, trazidos por amigos desencarnados que os tutelavam enquanto estavam ali encarnados na Terra, para também tomar parte naquele momento. Dentre aquelas criaturas estava Napoleão Bonaparte, que acabara de tomar o poder, que ainda vivenciando aqueles momentos posteriores à Revolução Francesa, começava a infundir na Europa não o respeito, mas o temor do poderio militar e da capacidade de dominar outros estados. E era a maior liderança política da época no velho continente. Os seus antigos legionários da velha Roma, e nesse ponto, ao mostrar essa cena, Humberto de Campos nos faz crer que Napoleão Bonaparte era realmente a reencarnação de Júlio César, aquele que lá na Roma fez tantas e tantas conquistas materiais, conquistas bélicas, mas não necessariamente estabeleceu um ambiente de paz e harmonia na sociedade. E ali estava ele de novo,
tendo mais uma vez a oportunidade do comando político de uma grande nação para fazer a diferença. E era essa a proposta. Lembremos, ninguém reencarna para fazer o mal. Ninguém reencarna para disseminar a guerra. Mesmo os líderes que às vezes chegam ao poder em condições estranhas, em condições de equívoco, são chamados no momento posterior a endireitar os caminhos, a endireitar as veredas, como diria João Batista já à época de Jesus. E aí ele foi recebido com carinho, com distinção por seus antigos generais, as criaturas respeitosamente silenciaram, e era tamanha sua relevância que havia um assento especial designado para ele, de maior relevância, de maior destaque em relação a de outras autoridades. E assim retomaram, após a surpresa inicial da chegada dos encarnados, as conversas mais do dia a dia, as conversas mais do momento que estava por ocorrer. Até que em determinado instante as trombetas soam em outra direção. E apontando as paragens espirituais, uma chuva de pontas luminosas vem em direção àquele solo. E ao tocá-lo são figuras humanas embelezadas, figuras humanas de espíritos já muito mais evoluídos e amadurecidos, dentre eles aquele que Humberto de Campos destaca como missionário da luz. Trazia, até por uma representação simbólica, uma tiara à fronte, representando-lhe o conhecimento, o desenvolvimento intelectual, e um báculo, uma espécie de bastão, a representar também um dos dotes, um dos instrumentos para a condução das massas, para a liderança, para o mando, diríamos assim. Mas era um ser diferente, era um ser luminoso. E aí todas aquelas outras criaturas reverenciavam a sua presença. Todos estavam emocionados, choravam. Só Napoleão não, altivo, se sentindo ainda dono da situação, estava pálido diante daquela criatura que resplandecia, mas, orgulhoso o bastante, não se mantinha emocionado. Até que soaram vozes, e o Espírito de verdade, que nós reconhecemos como sendo uma falange de espíritos tutelada por Jesus, fala em alta voz a Napoleão, dizendo que ele estava diante do mensageiro de uma nova era para o planeta Terra, de uma era em que as criaturas conheceriam a imortalidade, perceberiam a existência e a proposta de crescimento e desenvolvimento que cada um de nós tem. Não mais sob o mito, não mais sob fantasias, mas agora com base numa fé que seria raciocinada. E somente diante desse instante, dessa fala portentosa, é que Napoleão se põe de joelhos e chora diante daquele emissário do plano maior, que gentilmente, como o irmão mais velho carinhoso, o tira do solo e o abraça. E aí, mais uma vez, o benfeitor, o Espírito de verdade, fala: Napoleão, tens a oportunidade de estabelecer para a terra o clima de paz necessário para que o mensageiro da luz execute a sua tarefa. Se te desempenhares corretamente dela, tendo habitado a Gália, tendo vivenciado e humilhado aquela região, agora tens a oportunidade de fazê-la erguer-se como fonte de luz para a humanidade terrena. Mas ser vigilante, não te permitas perder pelo interesse do poder, pelos jogos materiais. Ser instrumento, diz o Espírito de verdade a Napoleão, do estabelecimento da era de luz no planeta Terra. As emoções foram intensas, mas algumas orientações foram dadas a outras lideranças daquele momento. Certamente, isso embora não esteja no texto, nós podemos inferir. Certamente o mensageiro da luz vai ao encontro de um outro espírito, que já estava reencarnado há alguns anos. Na Terra era uma criança, uma menininha. Mas pela lucidez espiritual que trazia, certamente ali se apresentava como a companheira que o seguiria ao longo dos anos na Terra. Dizer a ela apenas que aguardasse e que em breve estariam juntos. A assembleia se desfaz, o próprio missionário da luz vem ao planeta e religa Napoleão ao corpo físico, que desperta ainda impactado sob o efeito daquele sonho estranho, daquele sonho invulgar, que ele não tinha muitos, porque vivia sempre com o pensamento agitado em batalhas,
mas aquela experiência, a presença daquele ser luminoso, mexeram com o poderoso governante. Mas como acontece, os anos foram passando, e aí, no dia 3 de outubro de 1804, aquele mensageiro de luz se faz materialmente entre nós. Renasce em Lyon, filho de pais letrados, um magistrado, uma educadora, pronto, apto a viver numa família que lhe daria toda a base para a missão a desenvolver. E à medida que os mensageiros do bem foram reencarnando para compor as fileiras da revelação do Espiritismo, à medida que foram deixando de influenciar mais diretamente a Napoleão Bonaparte, nós sabemos o que a história nos diz. Ele se perde em conquistas, avança sobre o leste da Europa, avança para o oeste também, toma a Península Ibérica, o que fez com que a família real portuguesa viesse ter ao Brasil, e assim nós pudéssemos também alavancar o nosso desenvolvimento como nação. Mas foi exatamente ali que tudo degringola para o conquistador. O velho Júlio César ressurge com a sua sede de mando, com a sua sede de poder, e vai amargar os seus últimos dias no exílio na ilha de Santa Helena. E aquele missionário da luz, que nasceu num cantão da Gália, que foi educado por pais católicos, que teve a oportunidade de desenvolver-se num instituto dirigido por Heinrich Pestalozzi, de orientação protestante na Suíça, torna-se, com o passar do tempo, um simples mestre-escola, um simples professor, dedicado a tirar crianças da ignorância, dedicado a disseminar o conhecimento àqueles que pudessem estar ao seu lado. E depois, ser chamado a revelar ao mundo inteiro as realidades da existência espiritual. Nascia em 3 de outubro de 1804, Hippolyte Léon Denis Rivail, aquele que nós aprendemos a chamar de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. E nós imaginamos assim, então vamos fazer uma solenidade, vamos fazer uma reunião comemorativa. Nós não estamos fazendo a palestra neste momento por causa disso apenas, mas porque aqui no Centro Espírita Paulo de Tarso, o mês de outubro, o mês de novembro e o mês de dezembro são meses temáticos, em que nós abordamos a codificação e Allan Kardec em outubro, abordamos os ensinamentos de Paulo de Tarso, de outros espíritos benfeitores em novembro, e temos o mês de dezembro dedicado a Jesus e seus ensinamentos. Então nada melhor do que no dia do aniversário de 215 anos de nascimento do codificador, ou daquele que seria o codificador, quase 50 anos depois, nós falássemos a respeito dele. Não no sentido de enaltecer, de santificar, de estabelecer que aquela criatura é um mito para nós. Afinal de contas, nós já sabemos muito bem na nossa sociedade a zebra que dá quando a gente resolve seguir mitos. O quanto nós entramos no obscurantismo, o quanto nós nos deixamos tomar por ideias erradas, contrárias inclusive à proposta de Jesus e da doutrina espírita, exatamente porque mitificamos alguém. Mas nós temos Allan Kardec como um exemplo. Como Alírio de Cerqueira Filho fala para nós muito apropriadamente no livro Jesus e Kardec, modelos para os trabalhadores do movimento espírita. Porque muitas vezes nós imaginamos assim, é um missionário, é um espírito evoluído, já veio com tudo pronto, tudo resolvido. Não foi bem assim. É claro que nasceu numa família aconchegante, acostumada a lidar com conhecimento, distanciada, portanto, do fanatismo religioso que ainda cegava tantas criaturas naquela época. E que permitiu, então, que aquela criança se desenvolvesse curiosa, desejosa de aprender mais, desejoso de saber os porquês, as perguntas que fazia em relação aos fenômenos que a vida lhe trazia, lhe mostrava. Mas imaginemos como era de costume naquela época nas famílias mais abastadas, mais ou menos ali por volta dos 9 anos, ser tirado lá do interior da França, ser tirado de Lyon, do aconchego da família e mandado para um colégio interno. Está certo que era o melhor colégio interno da Europa do século XIX. E ainda hoje é uma referência em termos de educação de crianças e de jovens, o Instituto de Yverdon, conduzido magistralmente pelo educador Heinrich Pestalozzi e a sua esposa Ana. E olha que coisa interessante, Algumas questões dos discípulos
como eles tendem a reproduzir algumas das atitudes, alguns dos comportamentos, ou até mesmo alguns dos compromissos dos seus mestres. O menino Rivaio deixa o lar, o aconchego da família, a presença materna, que ainda era tão relevante, tão importante, ali na faixa dos 9, 10 anos, e se submete a um grupo de outros rapazes, entrando na puberdade, aprendendo a respeito da vida e conduzido por professores, na sua maioria. Apenas Ana era a mulher e a figura materna para todos eles, tanto que ela era chamada de mamãe Pestalozzi, assim como o esposo era chamado de pai Pestalozzi pelos alunos. E a proposta de Pestalozzi era buscar o educando, alcançar-lhe a sua realidade e, a partir do estímulo positivo, a partir do empenho dos educadores, fazer com que aquela criatura possa buscar a sua própria idealidade. E não os ideais ou os rótulos que a sociedade estabelecia, mas que cada um pudesse alcançar o desenvolvimento pleno das faculdades que tinha. E não se preocupar em atingir metas propostas pelos outros. Nesse ambiente, nesse caldo de cultura, nós diríamos, aquela criança se fez homem. Aprendeu bastante ali, percebeu o que uma relação de afeto num par, com o marido, a mulher, é capaz de fazer por aqueles que eles têm capacidade de influenciar, de educar. Não apenas as crianças, não apenas os alunos, mas também aos professores que se sentiam livres, estimulados para fazer com que os seus alunos trabalhassem mais conhecimento. E olha que coisa interessante, né? Deixa aí, Verdão, aos 18 anos e vai direto trabalhar em Paris. E já aos 18 anos escreve o seu primeiro livro didático, que é um tratado, um manual prático para ensino de aritmética. E a partir dali nós vemos o professor Rivaio a desenvolver a sua carreira de educador em primeiro lugar. E a gente pensa assim, mas por que a codificação foi parar nas mãos de um educador? Se fosse nas mãos de um médico, talvez nós tivéssemos muito mais desenvolvimento hoje na medicina espiritual. Se fosse parar nas mãos de um engenheiro, nós teríamos equipamentos hoje para mostrar, para revelar o mundo espiritual para as criaturas. É até possível que desse certo. Mas se a gente parar para pensar bem, cada uma dessas criaturas desenvolveria a sua área, o seu campo de conhecimentos. E aquele que é posto a educar no sentido mais amplo, aquele que é levado ao trabalho da pedagogia, esse é levado a fazer com que nós olhemos o todo, a generalidade da realidade, e não apenas o seu viés, e não apenas o seu cantinho. É por isso que lá na introdução do Livro dos Espíritos, já Allan Kardec ele questiona: a autoridade dos sábios não é questionável com relação à área da sua atuação, mas aos conceitos da doutrina espírita, às revelações que os espíritos trazem, eles não têm maior credibilidade, não têm maior autoridade do que um estudioso que aprofunde e que seja pouco letrado. Então a percepção do educador é de que não é o título acadêmico que conta, mas sim o quanto nós amadurecemos em conhecimento. E nós não estamos querendo aqui falar do personagem, mas dos modelos, dos exemplos que ele nos dá. Quantas pessoas aportam a doutrina espírita, trazendo questões de mediunidade, ou trazendo conhecimentos da sua área de atuação acadêmica, e querem, no movimento espírita, desenvolver atividades sem o devido preparo. Ah, eu sou médium de berço, me põe na reunião mediúnica. De jeito nenhum. Não, eu tenho doutorado em física quântica, deixa eu trabalhar e fazer palestra. De jeito nenhum. A proposta da doutrina espírita é ministrar consolação, é ministrar conhecimento que conforte, e não conhecimento apenas que ilustre, que faça criaturas muito instruídas, mas que às vezes apenas nos torna mais arrogantes, os torna mais e mais senhores da verdade, quando nós deveríamos ser buscadores da verdade, como o mestre de Lyon nos mostrou que era. E aí nós vamos pensar assim, mas então ele não teve dificuldade? Todas. Às vezes a gente reclama de dificuldades materiais, reclama de emprego, mas lá por volta de 1826, após já se consolidar como educador em Paris, ele
funda com um tio uma instituição. E esse tio, irmão da mãe, era dado ao jogo. E perde uma soma muito vultosa no jogo e eles acabam perdendo o Instituto Revival. E olha só como é que a gente começa a perceber, já enfrenta a falência. Mas é lógico que um verdadeiro missionário, que um verdadeiro trabalhador não vai parar a ficar reclamando. Por que eu fui abandonado por Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Primeiro que quando as coisas acontecem conosco, elas têm duas finalidades, não é? No planeta em que nós estamos. Ou elas vêm nos provar. Provar no sentido de testar a nossa qualificação, de testar a nossa capacidade. E uma minoria é provada na Terra. Ou elas vêm como forma de nós resgatarmos os nossos equívocos de antes e de agora. Então não é porque que a doutrina espírita nos ensina a questionar. Mas por que não eu? Estava na hora, não é? Chegou, deixa eu mostrar fortaleza diante disso e reclamar menos. Deixa eu reconhecer a minha parte de responsabilidade nisso e não botar a culpa nos outros. Ele podia ter passado o resto da existência na miséria reclamando do tio jogador. Mas ele não fez isso. Ele se propôs a trabalhar como guarda-livros. O que nós hoje veríamos como um contador, como um responsável pela contabilidade de instituições comerciais. E enquanto isso ainda continuava buscando trabalhar, cooperar na educação de crianças, principalmente das crianças mais pobres, daquelas que não tinham condições de pagar, porque mais ou menos reconhecendo nos ensinamentos de Jesus que nós conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria, não a verdade que aparece nas fake news de WhatsApp, porque ali é só mentira mesmo, não essa que é poluída, que está poluindo as redes sociais, porque ali é só fantasia mesmo, cada um coloca o seu discurso, cada um coloca a sua versão e os bobos acreditam na que quiserem, porque não estão fazendo verificação. Mas a verdade do conhecimento. E aí, junto com isso, é lógico, nós não trabalhamos sozinhos. Se nós pararmos para ficar reclamando, lamentando, queixando o que nos acontece, nós não vamos perceber que mesmo com dores e dificuldades, se nós permanecemos na lida, se nós continuamos nos esforçando, sempre vamos encontrar aqui ou acolá um outro companheiro, uma companheira que somará forças conosco, que nos emprestará o ombro naquele momento mais doído para nós chorarmos se for o caso, e também que nos estimulará no dia seguinte a levantar da cama, a sair do estado depressivo e buscar a reação necessária para a reconstrução de nós mesmos. Assim aconteceu com o professor Rivaio. Se a gente pensar bem, que o grupo de educadores da França, da Paris do século XIX, que atuava nas instituições públicas, que atuava junto às crianças menos favorecidas, era muito reduzido. Porque esses eram, na maioria das vezes, deixados ao léu. Não era considerado necessário educar a massa pobre naquele século. As crianças abastadas, os filhos dos ricos, tinham governantas, tinham preceptores, professores particulares que iam às suas mansões e lhes ensinavam. Lhes traziam a cultura da época. As crianças pobres, não. Então esse grupo era bem reduzidinho, né? Se a gente acha que professor do ensino público hoje é uma espécie complicada, perseguida, né? Eu até entendo que eles chamem a gente de zebra, mas de gorda, pelo amor de Deus, não, né? Vamos pensar um pouquinho no esforço que a gente tem que fazer para poder ficar dessa situação. Mas naquela época eles eram menos ainda. E fatalmente o professor Rivaio ia se encontrar com uma professorinha pequenininha assim, 9 anos mais velha do que ele, mas que parecia ser 5 anos mais jovem. Porque ela era sempre sorridente, sempre jovial, também escritora, também professora, vinculada à parte das belas artes. Se fôssemos ver nos dias de hoje, a formação de Amélie Gabrielle Boudet seria a correspondente à do economista doméstico, que foi formado até alguns anos aqui pela Rural e agora não é mais. Ela tinha capacidade de gerir todas essas qualidades, essas prendas, mas não apenas ser uma dona de casa, mas de levar conhecimento e conforto à gestão da família, que é a proposta do economista doméstico, como ele deveria ser. E aí nós nos vemos chamados a perceber como esses espíritos se unem,
se encantam um pelo outro, lembrando aquela reunião lá do último dia de 1800, lembram? Que Humberto de Campos escreve? Com certeza ela devia estar lá também, para aconchegá-lo, para dizer que ele poderia vir tranquilo, que ela já o aguardava. E aí se unem, se casam em 1832, e ela junto com ele enfrenta todos esses reveses, o estimulando. Aqueles de nós que pudemos ver o filme sobre Allan Kardec, que foi veiculado até alguns meses atrás, percebemos ali a verdadeira Amélie Boudet. Não uma sombra de Kardec como aparece na maior parte das biografias, mas uma mulher forte, uma mulher corajosa, uma mulher capaz de dizer assim, você não vai desistir. Nós já chegamos até aqui. Foi assim em relação à obra de educar. Foi assim em relação à tarefa do cuidado. Fundaram depois, ele e ela, chamado Liceu Polimático. Agora sem aquele tio jogador, sem o risco de perder tudo de novo, né? Mas eles buscando educar crianças. E enquanto ele trabalhava durante o dia, cuidando da contabilidade das empresas comerciais onde servia, ela já preparava o material didático para as aulas que dariam depois. E nós pudemos verificar isso nos livros, no filme. Foi muito interessante ver essa participação. E aí essa carreira de educador, ela foi se consolidando. Outras obras didáticas foram sendo escritas. Ele foi sendo reconhecido na sociedade parisiense como uma inteligência de escola, como um pensador a ser respeitado, com um nome a ser valorizado. Bastava ter um livro de autoria do professor Rivail que as populações compravam, que as pessoas compravam. Até que por volta de 1850, começaram a eclodir na Europa, na América, um pouquinho antes, os fenômenos espíritas. As tais mesas girantes. E ele que foi criado num ambiente de positivismo, num ambiente de questionamento, principalmente de questionamento dos dogmas da igreja, dos dogmas que eram impostos pelas duas religiões mais poderosas do cristianismo naquela época, o protestantismo e o catolicismo na Europa, que ainda se conflagravam e se conflagram até hoje em alguns pontos do planeta. Ele questionava aquilo tudo. Como muitos livre-pensadores do seu tempo, ele negava o fanatismo, ele negava os dogmas e também negava a divindade que diziam representar aqueles vinculados ao dogma e ao fanatismo. Esse é um risco muito grande quando nós personalizamos em alguém alguma ideia ou alguma doutrina. É ótimo que nós possamos contar com Allan Kardec, com Ivone Pereira, com Chico Xavier. É ótimo que nós possamos contar com o nosso Divaldo ainda encarnado, mas nenhum deles é o Espiritismo. O Espiritismo é a doutrina que os Espíritos vêm semeando ao longo desses últimos 2 séculos quase, e que começou a ser organizada, codificada pelo professor Rivail, e veio tendo a sua continuidade nas obras subsidiárias sérias, principalmente da Lavra Mediúnica do Chico Xavier, da Ivone Pereira, do Divaldo Franco e do nosso Raul Teixeira, que não está mais na tribuna espírita, mas está firme e forte no trabalho ainda das mensagens psicografadas. E nós perceberemos então o desafio ao professor Rivail, principalmente aquelas pessoas encantadas. Nós não temos. Nós temos até hoje. Gente doida para ir numa reunião mediúnica para ver espírito baixar. Será que vai ter uma mensagem lá para mim? Será que alguém vai dar um recado? Vai ter um espírito que eu conheço? Tem um monte de gente sem noção, ainda agora, século XXI. Imagina naquele tempo, em que os espíritos, para se fazer notar, tinham que mover uma mesa. Tinham que jogar uma caneca em alguém. Era despertar muito mais interesse, era muito mais complicado, né? Acreditar com serenidade, acreditar com raciocínio claro. As pessoas se empolgavam. E aí um amigo de Allan Kardec, de Rivail, ainda professor Rivail, né, entusiasmado, aqueles nossos conterrâneos, o pessoal de origem italiana que é empolgado, que é estimulado a ter aquele sangue mais efervescente, chegou, Rivail, as mesas estão falando, os espíritos estão falando através das mesas. E ele no seu positivismo responde, se me provarem que uma mesa tem nervos para sentir e cérebro para pensar, eu acreditarei. Até lá me deixe crer que isso é conversa para fazer dormir. Até o dia em que ele teve a oportunidade de assistir uma dessas reuniões.
e perceber que meninas de 12, 13 anos, no caso das meninas Budan, elas eram ainda pequenininhas, ainda preparadas para ser donas de casa, casadoras, aprendendo a bordar, aprendendo a cozinhar, aprendendo a coser roupas, mas não a tratados de filosofia. Não era isso que era proposto à mulher no século XIX. A Amélie Boudet era uma exceção. A mulher pensadora no século XIX era uma exceção. A Amélie Boudet traz todas as características da mulher moderna, da de hoje, da que quer parear com o homem, ajudar a sociedade a crescer em igualdade de condições. E não numa condição de subalternidade, e não numa condição de subserviência. Nem à frente, nem atrás, mas ao lado, fazendo crescer. Se nós conseguirmos permanecer ao lado, nós vamos conseguir crescer. Enquanto nós estivermos disputando para ver quem fica à frente de quem, nós vamos nos autodestruir, que é o que as sociedades têm feito hoje. E aí o professor Rivaio ficou assim, pertigado com aquilo, né? Como é que essas meninas que mal sabem falar, que sabem recitar poesias simples, mas não sabem filosofia, estão escrevendo uma resposta de um teor de elevação de um Fénelon, filósofo conhecido francês? Ou então de um Sócrates, de um Platão, ou de um cientista? Elas não têm essa capacidade. Alguém está respondendo por elas. E nesse questionamento de alguém está respondendo, ele começou a observar mais. Ele começou a comparar, a separar o joio do trigo. E aí, mais uma vez, nós voltamos à questão primordial do nosso tema de hoje. Por que às vezes nós queremos saber o que os Espíritos querem que nós façamos? Pede por mim lá na reunião, depois me diz o que os Espíritos disseram para eu fazer. Nunca isso vai acontecer no Paulo de Tarso. Porque os Espíritos vão dizer para a gente o que a gente já sabe que está lá na codificação. Estude, faça a sua parte, supere as suas imperfeições, feche o seu pensamento aos pensamentos negativos e abra sua mente a colecionar apenas pensamentos bons, porque isso vai atrair espíritos bons para junto de você. Não precisa de nenhum espírito me dizer isso. Já está na codificação. Nós recorremos a uma reunião mediúnica para emergência, para um processo obsessivo grave, ou então para ajudar os espíritos desencarnados, que às vezes nada tem a ver com os que estão aqui encarnados. Na maioria das vezes, se não na totalidade delas, os problemas de nós encarnados foram criados por nós mesmos. Não vamos botar a culpa nos espíritos. O indivíduo ele não é alcoólatra porque é obsidiado. Ele é obsidiado porque é alcoólatra. Ele não é tabagista, ele não é dependente químico porque é obsidiado. Mas o fato dele ser tabagista, o fato dele ser dependente químico, atrai para junto dele espíritos infelizes. E assim com relação a todas as outras imperfeições que nos flagelam. E aí o professor Rivaio vai estudar. Se nós queremos ser bons em espiritismo, comecemos por estudar a codificação. Nós estamos aqui a falar de Allan Kardec exatamente porque a nossa proposta final é: vamos estudar a codificação. Vamos estudar as obras sérias da doutrina espírita. E naquele momento foi o que o professor Rivaio fez. Alguns médiuns eram sérios, ele podia acolher as mensagens, outros não. Repetiu a mesma pergunta a vários grupos, mandava correspondência para outros grupos em que havia trabalhos mediúnicos, para obter respostas às perguntas que ele fazia nas sessões com a família Budan. E aí, colecionando essas respostas, separando o que era útil do que não era. Quantos de nós fazemos esse esforço? É psicografado, é bom, não é? Veio do mundo espiritual, a gente tem que aceitar. Não é. Quem conhece a escala espírita que aparece no Livro dos Espíritos, sabe que não é. Sabe que não é porque veio do mundo espiritual tem que ser bom. Tem coisa muito boa e tem coisa muito ruim no mundo espiritual. Pior em conhecimento até do que nós. Fomentando, inclusive, o momento de divisão que nós vivemos na nossa sociedade e na coletividade humana de um modo geral. Então é a essas regiões de sombra que nós devemos vetar o nosso pensamento e tentar ligar o nosso pensamento apenas aos mensageiros do bem, àqueles que tentam difundir entendimento, reflexão, luz em nosso agir e em nosso pensar. Foi isso que o professor Rivaio deu exemplo para nós. Em vez de colocar uma estátua de Allan Kardec ali na entrada do Paulo de Tarso, vamos colocar mais livros de Allan Kardec à disposição das pessoas na biblioteca.
Vamos convidar as pessoas a estudar mais e em profundidade as tarefas. E aí vai um desabafo, né? A gente pensou até em abrir, esse ano ainda, um curso sobre o que é o Espiritismo. A demanda foi tão pequena que desanimou. Ficou mais interessante a gente investir no canal, no YouTube, que alcança um público maior. Porque os tarefeiros que querem frequentar, querem tomar passe, querem ser beneficiados, algumas vezes, quando você convida para estudar, não estão dispostos a estudar. É demais para mim. Eu não tenho tempo. A minha família. O professor Rivaio renunciou a tudo isso para poder desenvolver para nós, deixar codificada para nós, a mensagem consoladora do Espiritismo. E é a partir daí, com esse trabalho que durou cerca de 15 anos apenas, porque ele começou a travar contato e a juntar esses cadernos com as respostas que os Espíritos deram, ele foi desafiado pelos seus amigos que participavam de reuniões mediúnicas a colocar em ordem, a saber o que era bom, o que não era, daquelas respostas todas que eram anotadas em cadernos. Cerca de 50 cadernos com mensagens mediúnicas. Olha só, era material à beça para ele poder estudar, para ele analisar. E ele percebeu ali que havia coisas muito elevadas e coisas muito inferiores, chamando a nossa atenção para essa diversidade que existe no mundo espiritual. Para que nós não nos iludamos hoje, para que nós não nos tornemos guiístas. O guia disse. Vamos perguntar para o mentor. O mentor sério vai dizer, olha, está no livro tal, vai lá ler. Porque a maior parte das nossas dúvidas só são dúvidas porque nós temos pouca leitura das obras boas da codificação. Das obras sérias que vieram complementar os 5 livros de Allan Kardec que formam o Pentateuco. E de 1854 até 1869, 15 anos, portanto, o professor Rivaio se dedicou a estudar e a nos ensinar a doutrina que ele aprendia com os Espíritos. Em 1857 aparece o Livro dos Espíritos, na primeira edição só com 500 perguntas, olha só. Mas se esgotou tão rápido e vieram tantos outros questionamentos que Kardec buscou e ampliou e o colocou na forma como nós o temos hoje, com cerca de 1019, 1018 perguntas, dependendo da editora. E várias subperguntas ali dentro de cada pergunta. Alguns anos depois, e essa é uma questão interessante, nós agora no próximo sábado vamos iniciar um projeto novo no nosso canal no YouTube, que são os sketches ou os vídeos curtos sobre mediunidade, questões que são levantadas sobre mediunidade, porque o nosso seminário sobre mediunidade, ele realmente teve uma aceitação muito boa lá no canal, e aí deu a ideia da gente perceber, as pessoas estão querendo mais informação sobre esse assunto. E aí, 4 anos após o Livro dos Espíritos, Allan Kardec publica o Livro dos Médiuns. Para nós hoje é moleza ter acesso ao Livro dos Médiuns, né? Para nós hoje só não conhece bem de mediunidade quem não quer. Quem acha que é médium de berço. E que não precisa estudar mediunidade. Porque o acesso a obras boas sobre mediunidade é muito fácil. Mas na época do professor Rivaio, cada um fazia do seu jeito. Tinha gente que achava que não podia ter pulseiras de metais, brincos, aí se desenfeitava tudo, né? Ia para reunir igual uma árvore de Natal, chegava lá, desmontava a árvore e depois montava de novo para ir embora. Ou então que tinha que alternar homem num lado, mulher do outro e dando as mãos. Ou que a mesa tinha que estar coberta com tal tecido, não podia estar com o outro. Tudo isso foi sendo desmistificado já na codificação. E se alguns de nós ainda trazemos essas crendices equivocadas, de que se eu for para a reunião com um jalequinho branco eu vou ficar mais em sintonia com Deus, é porque desconhece a obra de Kardec, o Livro dos Médiuns, que saiu em 1861. Não tem noção. Ali que fica claro, nenhum desses fatores materiais, nenhum desses acessórios tem influência com a real comunicação que os Espíritos podem estabelecer conosco. Só o que vai no nosso pensamento e nos sentimentos. É aquilo que nós sentimos e aquilo que nós pensamos que atrai para junto de nós espíritos semelhantes. A lei de atração, do ponto de vista espiritual, ela vigora muito mais intensamente até do que no plano material. No plano material, às vezes, nós somos constrangidos a interagir e a cooperar com aqueles com os quais não temos afinidade nenhuma. Mas no mundo espiritual, nós sempre vamos atrair aqueles com os quais nós temos afinidade. Então, na hora que a gente começa a sentir uma influência negativa do obsessorzinho, o meu obsessor está me perseguindo,
Puxa vida, mas como é que ele sintonizou comigo? Onde é que estava o buraco, a falha, que me permitiu sintonizar com ele, né? Ou ele sintonizar comigo, não é? Está lá no livro dos médiuns isso, basta a gente querer. Como a proposta da doutrina espírita era revivenciar a mensagem de Jesus para nos consolar, não agora, pela crença cega, pela fé cega proposta pelas outras religiões, mas por uma fé raciocinada, em 1864 vem à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, que não é, como muitos pensam, a Bíblia dos Espíritas. Espírita não tem Bíblia, Espírita não se apega ao que está constante na Bíblia, a Bíblia não é livro sagrado para nós espíritas. Embora nós tenhamos uma origem comum do cristianismo, nós não estamos apegados principalmente à letra do texto que está lá, menos ainda ao Velho Testamento, porque nós não temos essa ascendência judaica, nós somos de ascendência cristã. E quando a gente se amarra muito lá no Velho Testamento, a gente está seguindo Moisés, não está seguindo Jesus. E é estranho que pessoas que se digam tão cristãs se apeguem tanto a Moisés, não é? Que falem tanto de olho por olho, dente por dente, quando Jesus recomendava que nós amássemos os nossos inimigos. Que falássemos bem daqueles que pensavam diferente de nós e que até tentavam nos fazer o mal. Então isso é uma coisa que a gente tem que começar a considerar. Peraí, isso é cristianismo mesmo? Ou a gente está fazendo um mosaísmo falso disfarçado de cristão? Porque é isso que nós podemos questionar em relação a algumas propostas que vemos por aí. E aí a proposta era que nós tivéssemos no Evangelho segundo o Espiritismo a compreensão dos ensinos morais e éticos de Jesus. Muito mais do que se prender aos fenômenos, aos milagres, às curas, o que Allan Kardec, e agora já Allan Kardec, porque olha só, muitas pessoas dizem, ele foi um covarde que se escondeu atrás de um pseudônimo. Ao contrário, ele usou um pseudônimo para impessoalizar a doutrina. Porque o professor Hippolyte Léon Denis Rivail já era tão famoso em Paris, no século XIX, se o primeiro livro dos Espíritos saísse com o nome dele, as pessoas acreditariam porque era ele, e não porque era o ensino dos Espíritos. E o livro não era dele, ele só se preocupou em organizar. Então nós vamos perceber a coragem do professor Rivail de abrir mão do próprio nome, de abrir mão do destaque, inclusive dos recursos que aquilo traria, para poder difundir uma doutrina que é confortadora para as pessoas. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo faz esse papel para nós. Quando nós lemos o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, quando nós vamos ao capítulo 4, que trata da reencarnação, a noção de imortalidade, a noção de que os entes que nós amamos, que deixaram o corpo físico recente ou tardiamente, continuam nos amando. Continuamos ligados a eles pelos laços do afeto, pelo pensamento, por tudo que nos mantém ligados ao espírito que nós somos, porque corpo é uma coisa transitória. Está lá no Evangelho. Agora tocando os nossos sentimentos, porque também está lá no Livro dos Espíritos, o mesmo ensinamento. Principalmente na terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a base do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí vai o professor Rivail começar a se dedicar horas, abrindo mão do descanso, abrindo mão do sono. Em 1862, logo após o lançamento do Livro dos Médiuns, faz uma viagem, não apenas pela França, mas também pela Bélgica e outros países, para divulgar a doutrina espírita. E já maduro, e já ancião, ao ponto de que em 1865 começa a ter os primeiros sinais de problemas de saúde, de dificuldades cardíacas. O alerta da espiritualidade, olha só, até Kardec, hein, gente? Não vamos imaginar assim, eu tenho que me dedicar à doutrina para me salvar, porque eu preciso resgatar o meu passado, então deixa eu ficar lá no centro 7 dias por semana. Eu vou atender no atendimento fraterno às 6 horas, eu vou para a reunião mediúnica às 8, eu vou fazer palestra no outro dia. E o pé no freio, como é que fica? E a saúde do corpo físico, como é que fica? E o cuidado com a família, como é que fica? Então, até Allan Kardec precisou ouvir dos Espíritos. Opa, peraí, desacelera. A tua saúde está em risco. E se você continuar neste ritmo, Dr. Demer, o seu antigo médico encarnado, quando desencarnado, mandou uma mensagem para ele, falando para ele desacelerar. Para distribuir tarefas. Até Allan Kardec precisou da advertência de desacelerar. E olha que ele tinha um compromisso com os espíritos.
O nosso é bem menor do que esse. Então não vamos usar o Espiritismo como fuga, como um jeito de não enfrentar os nossos problemas, as nossas dificuldades, no trabalho, na família, na sociedade. Nós vamos encontrar no Espiritismo um reforço para nós enfrentarmos as dificuldades na família, as dificuldades no trabalho, as dificuldades na sociedade. É isso que a doutrina serve para nós. A doutrina não tem necessidade da nossa força de trabalho, porque aquilo que nós não fizermos, outro fará. Mas nós temos necessidade de trabalhar o suficiente, de trabalhar o bastante, para granjear energias, força, coragem suficiente e enfrentar e nos tornarmos melhores do que aqui chegamos. Até Allan Kardec precisou ouvir: calma, para você poder chegar ao termo da sua tarefa. E naquele mesmo ano em que ele passou mal, em 1865, vem à luz em agosto o livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. A maior parte dos livros da codificação, os 5 pelo menos do Pentateuco, tem um subtítulo. Não é só o nome que aparece na capa que as editoras colocam para nós, não. Tem sempre um subtítulo ali que nos ajuda a entender o porquê, o objetivo da obra. Tá? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo era uma imitação do Evangelho, o Livro dos Espíritos era a filosofia espiritualista, o Livro dos Médiuns era um manual prático das reuniões mediúnicas, coisas assim. E o Céu e o Inferno se chama o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Porque aí cai o conceito de céu, cai o conceito de inferno e volta a vigorar aquilo que Jesus nos ensinou: a cada um será dado segundo as suas obras. Gente, nós somos frutos de nós mesmos. Nós simplesmente estamos colhendo hoje aquilo que nós semeamos, a partir do segundo anterior a esse que eu falei. Não vamos ficar jogando para a encarnação passada, não. A maior parte das nossas privações, dos nossos problemas, das nossas dores, até das nossas doenças no corpo físico, vem de desatinos nesta existência. Vem de escolhas erradas dessa presente existência. Para isso, basta vocês irem lá consultar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec trata das causas anteriores e das causas atuais das aflições. E aí nós vamos ver o quanto que nós somos responsáveis pelas nossas dores. Não dá para botar a culpa em ninguém mais. Nós somos autores da nossa desgraça. Nós somos autores da nossa felicidade. Isso é que é o melhor que a doutrina diz. Então, se eu quiser deixar de ser desgraçado, eu vou fazer coisas diferentes daquilo que causou a minha tristeza, a minha desgraça. E vou fazer coisas melhores para garantir a minha felicidade. Só depende de mim. Só depende de nós, como diria lá o Toquinho na sua música tão enaltecedora, tão gostosa de ouvir, não é? E aí, mais um ano, Allan Kardec lança a Gênese, ou Os Milagres, as Predições, segundo o Espiritismo, que é o último livro do chamado Pentateuco, que é onde ele estuda a parte científica, ele estuda a Gênese espiritual, principalmente, que para nós é relevante. Ele estuda a Gênese material com os conhecimentos que a ciência tinha no século XIX, muito diversos do de hoje. Não se falava em DNA no século XIX. Mas Allan Kardec teve tamanha percepção que ele já no Livro dos Espíritos fala a respeito de melhoramento das espécies. O tal melhoramento genético que hoje os nossos alunos aprendem tanto facilmente aí na academia, Allan Kardec já vislumbrava essa carreira, já vislumbrava essa área do conhecimento lá no século XIX, mesmo antes de se falar em genética, mesmo antes de se falar em hereditariedade para a vida física, para os corpos que nós utilizamos. Ele já falava em melhoramento das espécies, da interferência do homem no melhoramento, na modificação das espécies, para que elas possam servi-lo de forma mais adequada. E aí os Espíritos advertem, ele pode intervir, mas não pode abusar. Não deve criar aberrações por simples interesse material. Como os Espíritos são inteligentes, eles estavam prevendo as questões éticas que nós estamos enfrentando agora. E isso é muito interessante, porque assim, ao encerrar as 5 primeiras obras da codificação, ao lançar aí no meio do caminho a Revista Espírita em 1858, e o livro que é o Espiritismo, que completou 160 anos este ano, Allan Kardec deixa para nós material suficiente para estudo e reflexão pelas próximas 3 ou 4 encarnações. Nós somos chamados a ser fiéis à proposta do codificador.
Em vez de nós ficarmos imaginando, eu vou fazer homenagens. Olha, Allan Kardec desencarnou em 31 de março de 1869, né? 68 saiu a Gênesis, eu errei a data lá no começo. 65 saiu o Céu e o Inferno, 68 saiu a Gênesis, tá? Estou corrigindo aqui porque depois no vídeo eu vou ter que colocar a correção também. E aí nós percebemos assim, está lá o material. Só não é um espírita melhor quem não quer. Só é espírita místico, fantasioso, quem não quer aprender. Quem não quer se dedicar a estudar. E aí, em vez de fazermos homenagens solenes, erigirmos estátuas, colocar um quadro do codificador no salão do centro. Eu tive outro dia desse num ambiente em que eu fui fazer a palestra que tinha um quadro de Kardec maior que o tamanho natural. Era até intimidador você ficar ali do lado daquele quadro. Tá, gente? Eu estou falando sério. Nossa, que kardecão é esse? Mas era de verdade assim mesmo. Então as pessoas às vezes não percebem. Nós não temos necessidade de mitos, de ícones. Nós temos necessidade de fidelidade à proposta de Kardec. Fidelidade à proposta do codificador. Que nos deixou, sim, em março de 1869, mas cuja obra continua aí. Nos chamando a sermos espíritas melhores. Não apenas dentro da casa espírita em que nós nos tratamos de irmãozinho, irmãzinha, né? Mas lá fora. Sendo mais tolerante com aquele parente chato. Não quer dizer que a gente tenha que conviver com ele, trazer ele para dentro da nossa casa. Deixa ele quieto na casa dele, a gente fica na nossa. Mas ninguém fala mal de ninguém, já ajuda a beça família a ter mais paz. Já ajuda a beça família a ter sossego. Jesus dizia que nós devíamos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Se a gente sabe que alguém não gosta da gente, está pronto a passar uma rasteira, para que você vai chamar essa criatura para sua convivência? Mas deixa ele quietinho lá. E também não fiquemos torcendo, que de vez em quando a gente tem aquela benevolência hipócrita. Não, eu perdoo meu irmãozinho que pecou contra mim, até porque, como eu sou espírita, eu sei da lei de causa e efeito, e aí na próxima encarnação ele vai pagar tudo que ele está me fazendo. Ou então quando acontece alguma coisa de ruim com o nosso desafeto, a gente está vendo, está pagando pelo que me fez. Hipócritas somos nós se fazemos assim. Não entendemos nada da doutrina, nem de Jesus, nem da doutrina espírita. Então é melhor nós começarmos a aprender. Nós podemos ser fiéis a Kardec no trabalho mediúnico, quando nós nos dedicamos a ele. Quando nós não ficamos presos à cor da roupa, à posição que nós sentamos à mesa. Quando a gente não acha que vai dar passe com um jalequinho, vai ficar um passe melhor. Qual é o problema? Se nós estamos com um pensamento em sintonia com os benfeitores espirituais, fidelidade à proposta de Jesus e à proposta de Kardec. Manter o vínculo com o estudo. A nossa casa devia ter cirurgias espirituais, mas a proposta da doutrina espírita nunca foi curar corpos. Ao contrário, o codificador dizia, deixemos aos homens de ciência as pesquisas no campo da ciência. Vamos nós pesquisar no campo do espírito. Então, quando os benfeitores espirituais nos ajudam na nossa saúde física, é por acréscimo de misericórdia, não é por um dever deles. Porque a proposta da doutrina espírita, o dever da doutrina espírita é curar almas. É confortar almas. Fidelidade a Kardec. Não no sentido do mito, mas no sentido da prática doutrinária. Não no sentido do personalismo, porque ele foi se impessoalizando. A partir de 1865, quando ele teve os primeiros problemas de saúde, ele já foi preparando lá a constituição do Espiritismo, num tratado em que ele ia cada vez mais ficando menos importante e outros tarefeiros assumiam compromissos. Amélie Boudet, Pierre Guetin-Lemarie, Leon Denis, Gabriel Delane, tantos continuadores mantiveram a tarefa de pé, firme na divulgação da mensagem espírita. Com Kardec nós conseguimos aprender a nos impessoalizar. Eu quero ir lá no centro, quero ser médium, escrever livro e ficar famoso. Não vai dar certo. Não adianta tentar seguir por esse caminho, porque não vai ser por aí que vai dar certo. Agora, se a gente está pensando em aprender um pouco mais, em nos tornarmos pessoas melhores, e no processo de nos tornarmos pessoas melhores, nós também conseguimos aliviar o sofrimento dos nossos semelhantes, levar um pouco mais de conhecimento àqueles que conhecem menos. A esse objetivo nós podemos abraçar.
Então, nenhum problema em nós querermos ser divulgadores da doutrina espírita, mas sejamos fiéis à proposta da doutrina espírita, porque tem gente que sobe à tribuna e faz eu-espiritismo, e não espiritismo, que faz eu acho isso, aí eu li no livro de física quântica aquilo, aí eu li no livro de neurologia aquilo outro, mas cadê os livros de Kardec na palestra? Cadê as obras de André Luiz na palestra? Cadê o material de Joana de Ângeles na palestra? Cadê Bezerra de Menezes na palestra? Estamos às vezes nos distanciando, indo por uma pseudociência que nós não temos condição de abarcar toda. Ou então indo para um mediunismo fajuto, de receber espírito durante a palestra, só porque viu o médium famoso fazer, e não conseguir transmitir mensagem com conteúdo, e não conseguir trazer às criaturas necessitadas o conforto, a consolação que elas precisam. Que é isto que uma tarefa como esta nossa da reunião pública deve fazer. O conhecimento aprofundado que fique para as reuniões de estudo sistematizado da doutrina espírita. O conhecimento aprofundado que fique para os grupos de estudo. Mas na nossa tarefa do bem, fiéis a Kardec, nós vamos garantir esperança e fé no futuro para as criaturas. Ele serve para nós como um exemplo, assim como Jesus serve para nós como modelo. Mas nenhum deles, nem mesmo o nosso mestre, pode ser o nosso mito. Eu quero ser igual a ele. Não, nós somos espíritos diferentes. Nós somos individualidades diferentes. Nós chegaremos à condição de espírito puro como Jesus. Mas não seremos Jesus. Seremos nós na condição de espíritos puros. Nós alcançaremos a condição de missionários do bem, como Allan Kardec, mas não seremos Allan Kardec. Seremos nós, na condição de disseminadores do bem, aprendendo tudo que Jesus, aprendendo tudo que Kardec e os outros benfeitores nos deixaram. E aí nos tornaremos verdadeiros mensageiros da paz, verdadeiros missionários da luz. E até para que nós possamos pôr termo à nossa tarefa, até que essas reflexões possam ir conosco para casa, pensemos bem, meus irmãos. O que nos traz a casa espírita? Eu quero que os espíritos solucionem o meu problema, que o médium resolva o meu problema, ou eu quero encontrar aqui as ferramentas que vão me ajudar a resolver o meu problema? Quem vem buscar a solução vai sair frustrado. Quem veio aprender a solucionar, seja muito bem-vindo. É para isso que o Espiritismo serve. É para isso que a casa está aqui. É para isso que o Paulo de Tarso foi fundado há 28 anos. É para isso que nós temos casas espíritas centenárias, amorosas difundindo Jesus em vários cantos do nosso país e até do mundo. Hoje o Brasil exporta a doutrina espírita para todos os demais países da Terra, porque ninguém tem um movimento espírita tão consolidado como o nosso. Mas o nosso movimento espírita precisa refletir e olhar mais para a sua proposta original, fidelidade a Kardec. Não ao homem, não ao mito, mas ao trabalhador com Jesus, que nos mostra que caminho seguir, quais renúncias fazer, o quanto é necessário estudar. Ao apresentar para nós o livro dos médiuns, ele fala: este livro se destina a deixar as pessoas que aproveitem dos nossos longos e laboriosos estudos. Olha o exemplo que nós temos para seguir: estudar, estudar, estudar cada vez mais, porque assim nós vamos compreender e não nos deixar iludir, em qualquer das situações. Há muito a se caminhar ainda, meus irmãos. Nós ainda estamos distantes dessa perfeição de Jesus. Ainda estamos distantes da condição de missionários como Kardec, como Chico Xavier. Mas se nós não iniciarmos hoje os primeiros passos, demoraremos mais ainda para chegar lá. E foi exatamente nessa vontade de nos estimular que há exatamente 18 anos, eu estava vendo até hoje lá nos meus guardados, quando eu estava repassando esse estudo, que uma amiga espiritual muito querida, uma companheira já de muitas décadas de trabalhos mediúnicos, numa reunião de educação mediúnica aqui na casa de Paulo de Tarso, no dia 3 de dezembro de 2001, deixou para nós uma lembrancinha assim, um soneto, recordando a tarefa de Kardec e agradecendo num tributo. Dizia a irmã Rosália o seguinte: em sombra jazia a terra mergulhada. O homem vivia amargurado e triste,
Crescia no mundo a ideia do nada. Se não pesa, se não mede, não existe. Dos seus filhos Deus não descuida. Ampara-nos sempre com seu amor. Mandou de volta o velho druida trazer a luz do Consolador. Logo voltaram os tarefeiros, cooperando com gestos ligeiros, tirando a alma da escuridão. A ele coube um trabalho imenso, fazer luz e ter bom senso. A ti, Kardec, a nossa gratidão. E a vocês, meus amigos queridos, a minha gratidão por me haverem ouvido, na presença aqui no Paulo de Tarso, e vocês que me ouvirão e me verão lá no canal no YouTube. Muita paz a todos e muito obrigado.